Então, continuando aqui, neste prefácio das palavras de Kardec, nós vamos entrar agora na palavra, e a palavra é alma. Então, a divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Então, agora, com a palavra alma, Kardec vai nos explicar qual a divergência que existe na palavra alma, ok? Então, é como nós dissemos anteriormente no vídeo anterior. Existe uma palavra muito comum no nosso dicionário, prato, né? Eu vou pegar um prato, ou eu vou fazer um prato. Então, estou dizendo palavras simples para nós podermos classificar dentro da nossa mente que palavras podem ter dois sentidos, não é mesmo? Eu vou fazer um prato especial para você, ou eu vou buscar um prato e colocar na mesa para poder servir. É a mesma coisa. As palavras, elas podem ter sentidos diferentes, e por isso nós temos que usar os termos corretos, ok? Uma língua perfeita em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio evitaria muitas discussões. Com uma palavra para cada coisa, todos se entenderiam. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. Então, para algumas pessoas, eles acreditam que a alma, ela vem, termina e pronto. Acabou, ali, terminou. É um materialismo puro. Então, quem acredita em materialismo pensa, ok, você vem, você vive, você morre, acabou. É o materialismo, ok? Nesse sentido, e por comparação, disse de um instrumento rachado, que nenhum som mais emite, não tem alma. Então, você pega uma coisa material, ela quebra, acabou, não tem mais vida, ok? De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Então, como nós falamos, causa, efeito e causa. Nós vamos chegar lá, ainda não chegamos. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma, a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida deste, como os regatos e os rios que voltam ao mar, de onde saíram. Essa opinião difere da precedente, em que, nesta hipótese, não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte. Então, alguma coisa qualquer ia subsistir depois da morte. Eu falo com as mãos assim, sabe? É o italiano dentro de mim. Mas é quase como se nada subsistisse, porquanto, destituídos de individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Então, vem a alma, você passa, você volta lá para onde você pensa que vai e pronto. Então, não tem mais nada. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade. Simples variante do panteísmo. Então, o panteísmo acredita nisso. Você é uma centelha de Deus e pronto, e aquilo ali termina daquela forma. Esta é a ideia do panteísmo. Então, voltando lá, a ideia do panteísmo é quase nada substituir, destituído, você não tem individualidade, consciência de si mesmo. Então, isso aí é aquele rio que passa, ok? É um rio que passa, você tem a centelha de Deus e pronto. Este é o panteísmo. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral,
distinto, independente da matéria que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino entre todos os povos, porque qualquer que seja o grau de civilização de cada um, esta doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Então, esta doutrina última é a dos espiritualistas. Então, uma doutrina diferente das outras que nós já lemos. Então, vamos voltar aqui, nesta última doutrina. Essa doutrina é: a alma é o ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. Esta acepção é sem contradita, a mais geral. Então, quando ele perguntou para várias pessoas e perguntou o que é alma, foi uma pergunta em geral. E foi uma resposta em geral. Porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra num estado de crença instintiva. Então, pelo instinto, a pessoa respondeu. Não derivada de ensino, ou seja, não teve uma educação que disse àquela pessoa ou a outra o que era alma. Entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Então, não tinha um grau A ou B ou C que indicava aquele instinto do que era alma. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito. Então, ela não é um efeito de uma causa, ela é causa e não efeito. Não foi constituída porque algo aconteceu, ela já era causa de algo, ok? É a doutrina dos espiritualistas. Sem discutir mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico, então apenas de estudo, da questão, diremos que estas 3 aplicações do termo alma correspondem a 3 ideias distintas. Então, cada um teve uma ideia do que é alma, que demandariam para serem expressas 3 vocábulos diferentes. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção, e cada um, do seu ponto de vista, pode com razão defini-la como o faz. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir 3 ideias. Então, só tem uma palavra para exprimir 3 ideias diferentes, que é a palavra alma. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se a acepção do termo alma a uma daquelas ideias. Então, teria que pegar a palavra alma e colocar para uma daquela ideia que cada um determinou de uma acepção diferente. A escolha é indiferente. O que se faz mister é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção vulgar e por isso chamamos alma ao ser. Então, ele vai determinar aqui no Livro dos Espíritos de chamar o nome alma ao ser imaterial e individual em nós, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Então,
nós vamos chamar a palavra alma ao ser imaterial, individual, que nos reside ao corpo, ok? Mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto de imaginação, ainda assim seria preciso um termo para designá-lo. Então, na ausência de um vocábulo especial para tradução de cada uma das suas outras ideias, aqui corresponde a palavra alma, denominamos. Então, Kardec chegou a uma determinação. Kardec, então, chega à determinação que ele vai usar a palavra alma para distinguir ou determinar que é o princípio vital da vida material e orgânica. Qualquer que seja a fonte donde promane princípio este, comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver, com exclusão da faculdade de pensar, o princípio vital é coisa distinta e independente. Então, voltando ao que Kardec determinou, ele determinou que a alma é princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte donde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, ok? Então, ele determinou neste momento o que é a alma.